Desde os misteriosos templários até os enigmáticos Illuminati, as sociedades secretas sempre alimentaram teorias sobre quem realmente controla o mundo. Será que os cavaleiros templários ainda guardam o Santo Graal? Os Filhos da Liberdade realmente orquestraram o famoso Chá de Boston? E o que os Illuminati tramam nos bastidores hoje? Vamos desvendar quais dessas organizações clandestinas existiram e ainda existem, mergulhando em um pouco de sua história intrigante. Tudo começa com a Ordem dos Templários, fundada em 1118. Mas seu declínio foi brutal. No início do século XIV, o rei Filipe IV da França, aliado à Igreja Católica, lançou uma caçada implacável contra eles. Torturas, execuções e a dissolução oficial do grupo em 1312 pelo Papa Clemente V marcaram seu fim, pelo menos é o que os livros de história dizem. Dezenas foram queimados vivos, acusados de traição, heresia e até práticas consideradas imorais para a época. Mas será que eles sumiram de verdade? Teorias conspiratórias insistem que os templários sobrevivem na sombra, protegendo relíquias sagradas como o Graal e a Arca da Aliança. Se você quer um vídeo só sobre eles, é só pedir nos comentários. Já os Cavaleiros de Malta têm uma origem bem diferente. Surgidos em 1085 como uma ordem monástica dedicada a cuidar de doentes em Jerusalém, eles se transformaram em uma força militar para defender os cruzados. E aqui vai um detalhe curioso: eles tinham seu próprio território, a Ilha de Malta, presenteada em 1530 pelo imperador Carlos V. Napoleão os expulsou dali em 1798, mas não apaga seu legado. Combateram piratas berberes, resistiram a Suleimã, o Magnífico, e até tentaram assassinar Hitler. Mais do que uma sociedade secreta, eram uma irmã de armas com um toque humanitário. Agora, falemos dos maçons. Com raízes em guildas medievais de pedreiros desde 1390, essa ordem atraiu figuras poderosas, incluindo nada menos que George Washington, que prestou juramento sobre uma Bíblia maçônica. A maioria dos presidentes americanos teve ligação com eles. Mas será que os maçons realmente puxam as cordas do mundo? Um historiador membro da ordem já ironizou: se somos tão secretos, como você sabe que existimos? Faz sentido, ou será que eles querem que a gente pense assim? Os Filhos da Liberdade, por sua vez, foram o pesadelo dos britânicos nas colônias americanas a partir de 1765. Em uma só noite de tumultos, causaram prejuízos equivalentes a 2.200 libras, uma fortuna na época. Eles não só protestavam como partiam para a ação, do Chá de Boston, onde jogaram toneladas de chá britânico no mar, a petições inflamadas, foram peça-chave na Revolução Americana. Se não fosse por eles e talvez pelos Illuminati, a história dos Estados Unidos poderia ser outra. Os Illuminati. Fundados em 1776 por um professor alemão, nasceram para desafiar o domínio da Igreja Católica sobre a ciência e a filosofia. Entre suas regras polêmicas estava a defesa do suicídio como algo natural. O governo da Baviera os esmagou em menos de uma década, e seu fundador morreu no exílio. Mas será que desapareceram mesmo? Ou só se camuflaram melhor? Hoje, muitas dessas ordens se dedicam à filantropia e a melhorar o mundo através de influências financeiras e culturais. Os maçons, por exemplo, misturam rituais simbólicos com discussões filosóficas. Já a Ordem dos Traniquis, ou a Ordem dos Companheiros Estranhos, surgiu quase como um atalho para quem não queria passar pelos longos rituais de iniciação maçônica. Diz a lenda que o futuro rei George IV da Inglaterra fundou o grupo em 1810 depois de ser rejeitado pelos maçons. Mas documentos do próprio ordem sugerem uma origem muito mais antiga, ligada ao exílio babilônico dos judeus. Durante a Revolução Francesa, pertencer a eles era crime, vários membros foram enviados à força para colônias penais na Austrália. Tem também a Ordem de São Humberto, criada em 1695 para unir aristocratas caçadores do Império Austro-Húngaro. Seu foco: promover a ética na caça e a conservação da natureza. Mas em 1938, ao recusar nazistas em suas fileiras, provocaram a fúria de Hitler e Hermann Göring. O primeiro baniu a ordem, o segundo executou seu líder. Só renasceu em 1950. Por fim, os Templários Orientais, ou OTO, são um caso à parte. Fundados por volta de 1902, deveriam ser uma academia maçônica, unindo sabedorias antigas. Até que Aleister Crowley entrou em cena. O que era para ser nobre virou um mix de magia negra, orgias ritualísticas e caos puro. A ordem se fragmentou,
e hoje é mais conhecida por escândalos do que por mistérios sagrados. No fim das contas, essas sociedades, sejam heroicas, sinistras ou apenas excêntricas, moldaram a história de maneiras que ainda ecoam. E você, acha que elas ainda operam nas sombras? Ou tudo não passa de lenda? Deixe sua opinião nos comentários, e não esqueça de se inscrever para não perder as próximas revelações. E agora, prepare-se para conhecer algumas das sociedades secretas mais bizarras e, surpreendentemente, úteis que a história já registrou. Começamos com a Flat Hat Club, um nome que soa como uma piada de estudante bêbado, e, bem, talvez seja. Fundada em 1750 no College of William e Mary, na Virgínia, essa irmandade colecionadora de mistérios tinha entre seus membros ninguém menos que Thomas Jefferson, sim, aquele Jefferson, futuro presidente dos Estados Unidos. O nome? Ou era um código secreto ou uma referência aos chapéus planos que os formandos americanos usavam, e ainda usam, nas cerimônias de formatura. Os rituais incluíam apertos de mão secretos, uma medalha de prata de membro e, bem, muita bebida. As reuniões importantes aconteciam, na verdade, em um bar perto do campus, onde discutiam assuntos cruciais entre um gole e outro. Anos depois, um certo Sam Jefferson, parente. Coincidência, chamou o grupo de inútil, mas não dá para negar. Eles juntavam as mentes mais brilhantes da época, professores influentes, alunos promissores, num clube que, no mínimo, servia como rede de contatos antes do LinkedIn existir. Agora, segure o riso, Ordem Benevolente Protetora dos Alces and Elks. Não, não é pegadinha. Esse grupo realmente existe, e seu símbolo é um alce, aquele animal de chifres imensos e olhar confuso. Mas como um bando de pessoas sérias acabou associado a um bicho que parece ter saído de um desenho animado? Acontece que, em 1899, quando a versão original da ordem proibiu negros de participarem, eles simplesmente criaram a sua própria versão, a Ordem Melhorada Benevolente Protetora dos Alces. E não foi só um nome bonito. Segundo um jornal de 1907, era uma das sociedades secretas afro-americanas mais prósperas da época. Mas calma, eles não passavam o tempo salvando alces da extinção, embora isso fosse épico. O foco era filantropia, arrecadações, fundos comunitários e até shows beneficentes com lendas como Ray Charles, Aretha Franklin e Marvin Gaye. Sim, esses artistas eram membros. A diferença entre os alces comuns e os alces melhorados? Os primeiros mantinham rituais esotéricos e apertos de mão secretos, os segundos mudavam o mundo. E se você achou isso estranho, espere até conhecer o antigo Ordem dos Lenhadores, a Ancient Order of Foresters. Fundado em 1834, o nome sugere um bando de hippies plantando árvores, mas não. Era um sistema de seguro médico disfarçado de sociedade secreta. Na época, se o arrimo de família morresse ou ficasse doente, a viúva e os filhos iam para a ruína. Aí entravam os lenhadores, eles arrecadavam fundos entre os membros e cobriam despesas funerais, médicas ou até aluguel. Nada de magia, só solidariedade prática. E não, eles não tinham nada a ver com florestas. O nome era só marketing? Agora, prepare-se para o lado sombrio, Molly Maguires. Esse grupo nasceu na Irlanda dos anos 1840 como resposta às condições desumanas nas minas de carvão. Quando migraram para os Estados Unidos, as coisas ficaram feias. 24 assassinatos, entre mineiros e supervisores, ameaças, incêndios criminosos. Tudo em nome da injustiça. O detalhe macabro. Eles agiam vestidos de mulher e sim, você leu certo. Homens barbudos em saias, cometendo crimes. A polícia, desesperada, infiltrou um detetive da agência Pinkerton na organização. Imagina a cena, o agente, de repente, se vê no meio de um bando de mineradores armados, de vestidos. Dá até para sentir o trauma psicológico. Por fim, temos uma grande sociedade iluminada dos oculistas, tão secreta que ninguém decifrou seus códigos por quase 300 anos. Fundada por volta de 1764, sua obsessão? Os olhos. O ritual de iniciação incluía tentar ler um texto em uma página em branco, sim, vazia, e terminava com o líder arrancando pelos das suas sobrancelhas. Parece loucura, mas tem um lado positivo. Se eles conseguiram esconder seus segredos por 3 séculos, sabem mesmo guardar um mistério. E aí, qual dessas sociedades você acha que ainda existe ou deveria voltar? Deixa nos comentários.
E se você curtiu esse mergulho no lado oculto da história, não esquece de se inscrever para não perder a parte 2, onde a gente pode destrinchar os maçons, os Illuminati ou até a Skull and Bones, sim, aquela da Universidade de Bush e Carey. Ah, e falando em segredos, você já viu nosso vídeo sobre o castelo mais assombrado da Grã-Bretanha? O título pode parecer clickbait, mas juro, a história é de arrepiar. Dá o play e depois volta aqui para me dizer se você acredita que essas sociedades ainda puxam os cordões do poder, ou se tudo não passa de teoria da conspiração com pitadas de verdade. Música. Lembra, like, inscrição e comentário, de preferência com mais de 5 palavras, YouTube adora isso. Eu sou Oleg Cherney, e até a próxima. Música.